Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Uma ótima noite para você, amigo, você, amiga. Abra a palavra de Deus em Esdras, capítulo 8, a partir do versículo 21. Queremos, em nome de Jesus, dar continuidade ao nosso tema, tempo para orar. E Deus quer que você e eu tenhamos todo dia, o dia todo, uma experiência de oração e comunhão com Ele. Amém? Então, abra a Bíblia e vamos não só ouvir, mas ler, vamos também meditar em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, abençoe a mim, abençoe meu irmão, abençoe minha irmã, abençoe cada pessoa que nesse momento se dispõe a ouvir a Tua palavra. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando de maneira clara e profunda no coração de cada um de nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos um homem que foi levantado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus para estar conduzindo uma grande caravana para Jerusalém. E nessa ocasião havia muitos perigos, pessoas malvadas, haviam criminosos, assaltantes que atacavam pessoas, viajantes no caminho. E este homem, Esdras, então para você entender melhor a história dele, é bom você ler todo o livro. Então ele foi separado por Deus para também, especialmente, para ensinar. Ele era um escriba, um homem que se dedicou de uma forma intensa, de uma forma integral, de uma forma especial na palavra de Deus para viver e para ensinar e praticar a palavra de Deus. E aqui no versículo 21, ele convoca, ele faz uma convocação para que o povo ali pudesse ter um dia de oração, um dia de jejum, para que Deus fosse honrado, Deus fosse louvado, Deus fosse exaltado. E também ali ele estaria juntamente com o povo pedindo a direção, a proteção de Deus. Então nós precisamos fazer isso também para que Deus, acima de tudo, seja louvado, Deus seja exaltado na minha, na sua, na nossa vida, e também para que nós possamos, no dia a dia, nós possamos estar praticando nossas atividades na direção de Deus, na orientação de Deus, na proteção de Deus. Então, se você realmente quer ser abençoado, abençoador, quer ser bem-sucedido, você na família, na igreja, no trabalho, no estudo, então procure em nome de Jesus praticar a sua vida de oração, tá bom? Então acompanhe, versículo 21 diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Então, este homem, ele fez essa convocação. É bom, é importante nós termos nossa devocional, a nossa vida de oração pessoal, particular, mas nós precisamos, eu e você, nós necessitamos também, fazermos parte do povo de Deus, da igreja do Senhor. Devemos orar juntos com a igreja, com o povo de Deus. Então este homem, ele não só fez a sua oração sozinho, mas ele convocou ali as pessoas, os líderes e todo o povo para passar aquele dia na presença do Senhor.
E aqui ele diz para nos humilharmos. Então nós precisamos nos humilhar diante de Deus. O apóstolo Pedro, ele fala isso: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele nos exalte. Então quem se humilha diante do Senhor é exaltado, é abençoado, é recompensado, tá? E a palavra de Deus diz também, Jesus fala: bem-aventurado os humildes, porque deles pertence o reino de Deus. Então a oração é para nós estarmos nos humilhando diante do Senhor, é para estarmos reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa finitude, a nossa miserabilidade e acima de tudo, reconhecendo a grandeza, a majestade, a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. Amém? Também ele diz aqui: para lhe pedirmos jornada feliz para nós. Então nós também precisamos pedir a direção de Deus, a proteção de Deus todo dia, tanto para uma viagem, como também no dia a dia, na ida, na volta ao trabalho, na ida à escola, na volta. Então, em todo momento, em todo lugar que nós formos, nós precisamos da direção, da proteção de Deus. E Deus quer fazer isso, Deus faz isso. Amém? O profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 17, ele diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho que deves andar. Então, o mundo está cheio de caminhos ruins, e a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem ser certos, mas o fim é a morte. Então, se você e eu, nós queremos ter todo dia, e toda semana, e todo mês, e todo ano, sermos dirigidos, guiados por Deus, precisamos estar em oração. E continuando o texto sagrado diz: para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Então a oração não é só para estarmos orando pela nossa família. Então nós precisamos estar orando pela nossa igreja, orando pelas famílias da igreja, orando também pelo povo da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Então nós temos que ter uma oração ampla. Amém? Precisamos estar também participando da coletividade. Precisamos estar preocupados, não só com a nossa família, mas também orando e preocupados e pedindo, orando para que Deus esteja cuidando, abençoando nossas famílias, nossas igrejas, nossa denominação, como também cada denominação evangélica aqui leva a sério o Evangelho de Jesus Cristo, orando também pelos pastores, orando pelos missionários, orando pelos enfermos, orando também por aqueles que estão desempregados, orando por aqueles que estão passando por necessidade, por fome, orando também pelas autoridades, orando também por aquelas pessoas que estão caídas na imoralidade, nos vícios. Então nós precisamos exercer, praticar esse ministério de oração todo dia e o dia todo. Amém? Então vamos fazer isso, meu irmão, minha irmã, vamos separar tempo para estarmos orando, não só por nós, mas orando para que haja salvação, conversão de almas, para que haja libertação dos pecadores, dos seus vícios e das suas vidas de maldade e de violência. Continuando o versículo 22, diz assim: porque tive vergonha de pedir ao rei o exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do Senhor nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem deles,
mas a sua força e a sua ira é contra todos os que o abandonam. Então, esse homem já tinha falado para o rei que não ia precisar de um exército, porque ele ia confiar, ele ia depender da proteção de Deus. Amém? Da proteção de Deus. Ele sempre aqui nesse livro, ele usa essa expressão, a boa mão de Deus. Aqui a boa mão de Deus representa, indica o poder de Deus, a força de Deus, a autoridade de Deus. Amém? Ele faz isso no capítulo 7, versículo 9, ele diz assim, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de Deus sobre nós. Então, a boa mão, nós precisamos viver com essa consciência, com essa percepção, com essa convicção que a boa mão de Deus está sobre nós. O salmista, no Salmo 139, versículo 5, ele fala isso: tu me cercas em volta e puseste a tua mão sobre mim. Então a mão de Deus está sobre mim, a mão de Deus está sobre você, e eu não caio, você não cai, nós não caímos, porque Deus está nos segurando, Deus está nos sustentando com a sua mão poderosa. O profeta Isaías, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então a mão de Deus, ela está estendida para salvar, para libertar, para confortar, para acalmar e para nos acolher. Amém? Segundo a boa mão do Senhor. E aqui a mão de Deus também é uma forma dele dizer que a mão de Deus nos guarda, a mão de Deus nos protege, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O salmista, no Salmo 34:7, ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? E o Salmo 125 fala isso: os que confiam no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Tá bem? Então nós precisamos estar orando com esse propósito, orando para que nós possamos estar nos humilhando diante do Senhor, para estarmos reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade, mas acima de tudo pedindo que Deus esteja nos guardando, nos guiando, nos protegendo, e acima de tudo para que nós possamos viver uma vida que agrada ao Senhor, para que Ele nos capacite a estarmos realizando e fazendo e praticando aquilo que é bom, aquilo que é agradável ao nosso Deus. Amém? Mas aqui diz a palavra também que ele fala aqui que assim como a mão de Deus está sobre nós, sobre os seus servos, sobre o seu povo, ele diz aqui que também a ira de Deus, sempre é bom lembrar isso. Muita gente vive sem essa noção, sem estar reconhecendo, sem levar a sério a ira de Deus. Então Deus é um Deus que é juiz. Deus é juiz e Ele, como juiz, Ele tem poder, Ele tem autoridade de exercer o seu juízo, a sua ira. Então Ele diz aqui na palavra: mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Então uma pessoa que abandona Deus, que vive na impiedade, então ela colhe o juízo de Deus. É isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, ele diz: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então a ira de Deus. Então, se você não tem essa noção, não tem essa consciência do juízo de Deus, precisa ter. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ter
essa consciência de que Deus também é um Deus de juízo, tá? A palavra de Deus diz em João 3, né? João 3, versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde, tá? Vivendo na rebeldia, na incredulidade, contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a pessoa que vive na rebeldia, a pessoa que vive na desobediência, na incredulidade, então ela vai experimentar ou experimenta aqui na eternidade a ira, o juízo de Deus. Então, que você e eu nós possamos viver com essa consciência de que Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos direciona, Deus nos abençoa, mas Deus também, Ele exerce o seu juízo para aqueles que se rebelam, para aqueles que se tornam pessoas ímpias, pessoas impiedosas, rebeldes. Versículo 23 diz: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Amém? Então aqui ele está usando o pronome no plural, nosso Deus, e Ele nos atendeu. Ele nos atendeu. Que maravilha! Então, qualquer pessoa, qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, qualquer filho de Deus que ora ao Senhor, que tem uma vida de oração individual e também coletiva, tem essa experiência. A experiência de não só ser ouvido, mas também de ter a experiência de ter as suas orações respondidas. O Salmo 116, o salmista, ele diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Depois ele diz no versículo 2, ele diz: porque Ele se inclinou para mim, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então Deus, ele se inclina para o seu filho, para a sua filha, que busca, que ora ao Senhor. Amém? Então que Deus te abençoe, meu amado, que Deus te abençoe, meu irmão. E aqui fica essa pergunta: como está a sua vida de oração? Você tem orado? Você tem orado a sós? Você tem orado com a sua família? Você tem estado no culto de oração? Você tem procurado estar orando com a igreja do Senhor? Se não, meu irmão, minha irmã, fica aqui um apelo, uma palavra para você, para mim. Participe, né, do culto de oração da sua igreja. Amém? Ore sozinho, ore com a família, mas procure estar orando também com a sua igreja. É o que diz aqui a palavra: nós, a coletividade, pois jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Amém? Então que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus te abençoe, minha amiga, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E se você ainda não tem Cristo como Senhor e seu Salvador, então aceite Ele, abra o seu coração para Jesus. Amém? Faça desse dia, dessa noite, dessa hora, a sua melhor decisão. Você pode aceitar Ele hoje, agora, em nome de Jesus. Amém? Diz aqui a palavra: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, uma pessoa que está longe de Deus, afastada de Deus, diante de Deus, é uma pessoa que está perdida, é uma pessoa que está sem salvação, sem esperança. Então, a única solução, a única esperança é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Que o Senhor esteja abençoando meu irmão, abençoando minha irmã, e que cada um de nós esteja, Deus, cultivando a nossa vida de oração. Que nós possamos estar orando não só pessoalmente, no particular, mas que nós possamos orar com a nossa família, orar com a nossa igreja, orar também, meu Deus, pelo povo em geral, orar pela salvação, orar, Deus, por libertação, orar pelas curas físicas, emocionais, espirituais,
Orar também, meu Deus, pelas autoridades da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Estarmos, ó Deus, orando também, meu Deus, pelos desempregados, mas acima de tudo nós possamos estar orando pela salvação de todas as pessoas, Pai, pois o plano do Senhor é que as pessoas venham se arrepender e venham aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Pai, assim oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, amada irmã, amigo. Um grande abraço.